Nicola, quanto tem de verdade sobre uma possível vinda de Gabriel Jesus no Flamengo? Reginaldo, houve uma sondagem do Flamengo em relação ao Gabriel Jesus, tá? O Felipe Luiz gosta do Gabriel Jesus, entende que ele seria um enorme acréscimo dentro daquele modelo de atacante que o Felipe Luiz busca no mercado. Surgiu a notícia no final de semana de que o Arsenal estaria disposto a ouvir propostas e o Flamengo quis consultar. E aí, como é que é essa história? Há dois grandes problemas. O primeiro deles, o Gabriel Jesus ganha 6 milhões e meio de reais por mês na Inglaterra. Então, só haveria a chance de negócio se o Arsenal ajudasse com boa parte dos salários. Segundo ponto, o Gabriel Jesus só terá condição de voltar a jogar a partir de outubro. Ele ainda se recupera daquele problema no joelho que já gerou dificuldade a ele, mesmo nos tempos de Copa do Mundo de 2022. Tá bom? Então dá para dizer que a chance é pequena, não dá para dizer que há uma possibilidade real, não. O Isaías, boa noite, Nicola, segue o líder. Pois bem, o Flamengo é líder e tem a melhor campanha da sua história depois de 16 rodadas nesse formato do Campeonato Brasileiro, tá? São 36 pontos conquistados em 16 jogos, né? As melhores campanhas do Flamengo até então eram de 2018 com 34 pontos e 2019 com 33 pontos. Então essa campanha ela superou as campanhas recordistas de pontos lá do Flamengo. Mais um recorde do Felipe Luiz, que vai ficando com um elenco gigante e espetacular à sua disposição. A verdade é que os caras estão montando uma baita seleção e ainda estão atrás de mais jogadores, tá? Para atualizações dos desembarques rubro-negros. O Samuel Lino vai ser o primeiro a chegar, chega nessa terça-feira, de fato, contratação por indicação de Felipe Luiz. Foi o Felipe Luiz, antes da Copa do Mundo de Clubes, que pediu o ponta esquerda do Atlético de Madrid. Já o Carrascal desembarca na tarde de quarta-feira. Carrascal comprado por 12 milhões de euros fixos, são 6 milhões à vista e outros 6 milhões no ano que vem. O Samuel Lino vai custar 22 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus, tá bom? Que mais? Igor Melo. Boa noite, Nicola. Informações sobre Lucas Beltrán. Vamos lá, Igor. Centroavante argentino que pertence à Fiorentina, ele surge no River Plate. Na sexta-feira da semana passada, a imprensa argentina começou a noticiar que o Flamengo havia feito proposta, 15 milhões de euros. O grande ponto é que ele está avaliado em 18, e a Fiorentina não pretende vendê-lo por menos do que o preço avaliado, tá? Seria um nome mais acessível em relação à busca por esse 9. O Flamengo gostaria de contar com o Gabriel Jesus, com o Richarlison, com caras desse tamanho, mas hoje isso não parece ser possível. O Beltrán é o centroavante mais dentro da realidade financeira do Flamengo. E depois de contratar Samuel Lino, Carrascal, Saul, Jorginho e Emerson Royal, a prioridade do Flamengo hoje se dá por um centroavante, tá bom? Até porque o Pedro, que está jogando como titular, o Pedro não é o centroavante dos sonhos em termos de característica em relação ao Felipe Luiz. O Flamengo busca contratar zagueiros. Vitor Duarte, a informação que eu tenho de que hoje a prioridade no Fla é encontrar um camisa 9. Alguém que se adeque àquilo que o Felipe Luiz busca de um centroavante. O Lucas, será que o Cruzeiro vai ser campeão no primeiro turno? Acho que sim, porque o Flamengo está muito mal, ganha na sorte. Lucas, eu tinha boa esperança de que o Cruzeiro fosse ser campeão do turno, mas a derrota para o Ceará, especialmente da forma como foi, contra um time que não vencia como visitante no Brasileiro há 3 anos, me fez imaginar que não dá para cravar não, tá? Ainda acho que o Cruzeiro está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, ainda acho que a briga se resume a Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, mas o Cruzeiro é aquele com menos elenco. Se o Cruzeiro começar a ratear em casa, o Ricardo Razuri, alguma verdade em algum lugar, Ricardo, sobre o Palmeiras e Jesus, eu tenho informação de que o Palmeiras não consegue contratar um centroavante. O Palmeiras alega que já gastou 25 milhões de euros para contratar o Vitor Roque. Sobre o Flamengo, houve uma consulta, uma sondagem. Essa sondagem, inclusive, foi confirmada por um dos representantes do atleta. Conversei com essa pessoa no sábado e a pessoa falou: Nicola, houve de fato uma consulta, mas não tem como avançar porque o Jesus só volta a jogar em outubro e ele ganha 6 milhões e meio de reais por mês lá no Arsenal, tá bom? Bora falar agora sobre Samuel Lino. Queria te contar que o reforço mais caro da história do Flamengo tem tudo a ver com Felipe Luiz.
Foi o treinador do Flamengo que pediu a contratação do Samuel Lino antes da Copa do Mundo de Clubes. Essa ideia foi sendo amadurecida nas últimas semanas e diante do assédio de outros clubes europeus, como o Napoli, o Sporting e uma equipe da Arábia Saudita, o Flamengo foi avisado sobre a concorrência. E entrou na parada, ofereceu 22 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus e conseguiu contratá-lo. Felipe Luiz tem certeza que o Samuel Lino é o ponta esquerda que o Flamengo precisa, até porque Michael e Everton Cebolinha, os jogadores da posição, não têm dado conta do recado. E a conta feita pelo Flamengo para justificar esses 22 milhões de euros de investimento tem muito a ver com a perspectiva de faturar grana com as saídas de Everton Cebolinha e Michael. Michael quase foi emprestado para um time da Arábia Saudita, existem ainda outras negociações. O Everton Cebolinha é outro que está de saída. O Grêmio sinalizou com uma possibilidade de empréstimo, mas nesse momento o Flamengo pretende vendê-lo em definitivo. Para o Samuel Lino, o negócio também foi bastante positivo. Ele vai praticamente triplicar seus salários, com a lembrança de que na Espanha o imposto em cima do seu salário era de quase 46%. No Brasil, em cima dos salários em carteira, 27,5%. Em relação a direitos de imagem, o imposto ainda é menor. Só para completar, o Samuel Lino desembarca nessa terça-feira no Rio de Janeiro e na quarta-feira, no período da tarde, está prevista a chegada de Carrascal, meio atacante colombiano que pertencia ao Dinamo Moscou, operação concluída em 12 milhões de euros. O Flamengo paga metade à vista, a outra metade em 2026. Vamos para as informações. Antes de mais nada, galera, no Twitter, o Diego Pose, que é comentarista lá do Flamengo, da Flamengo TV, inclusive abraço para todo mundo da Flamengo TV, grande trabalho, muito bom. Cara, eu fico assistindo e de fato são conteúdos maravilhosos. Mas só fala de Flamengo. Óbvio, é a TV oficial do Flamengo e é isso. Mas só fala bem, beleza, se não quiser assistir, não assiste. Mas são vários conteúdos extremamente bacanas, inclusive o próprio Diego Pose postou na sua conta no Twitter alguns números importantes e muito relevantes desse Flamengo de Felipe Luiz. Pela primeira vez na história dos pontos corridos, o Flamengo faz 36 pontos em 16 jogos no Campeonato Brasileiro. Isso significa 75% de aproveitamento. Nessas 16 partidas, o Flamengo fez 30 gols e sofreu apenas 6, como eu falei no meu último vídeo. E em 11 jogos não sofreu gol. Cara, isso é muito relevante. Aliás, jogando em casa já são 8 jogos seguidos sem sofrer gol, que eu falei também no meu último vídeo. Essa é a maior sequência da história dos pontos corridos. Pois é, isso explica um pouco o porquê da liderança... O porquê da liderança do Flamengo nesse campeonato brasileiro. Eu só corrigindo uma informação aqui, galera. O volante, falei besteira, é atacante. Bom, foi mal, só estava corrigindo uma informação aqui. Isso explica por que o Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro e com uma rodada a menos. Cara, o Flamengo está muito bem nessa competição. Isso precisa ser dito. Inclusive, o fato do Flamengo estar bem nessa competição, ela confirma uma outra informação que a gente vem dizendo há muito tempo. O foco do Flamengo será o Campeonato Brasileiro. E aí agora o Flamengo tem um jogo importante nessa quinta-feira contra o Atlético Mineiro e muita gente me questionando. Qual será a postura do Flamengo, time reserva? Gente, olha só. Isso é uma decisão institucional. O que significa isso? Vem de cima, vem do presidente. E é óbvio que o presidente, junto com o diretor de futebol, que no caso é o José Boto, eles estão dando respaldo ao Felipe Luiz para ele tomar a decisão que ele quiser. O que isso quer dizer? Que a diretoria está com ele. É óbvio que no começo da temporada a gente sabe que teve a definição. Ordem de prioridade, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Dito isso, você, torcedor do Flamengo, se prepare. Porque sim, alguns jogadores, entre aspas, e eu vou botar entre aspas, serão poupados. Porque é impossível, independentemente se você tem um elenco grande, com vários jogadores bons de alto nível, que é o caso do Flamengo, é impossível você brigar de frente com o mesmo time, com o mesmo elenco nas 3 competições. O Flamengo está priorizando o Campeonato Brasileiro, o que eu acho certo. O Flamengo está priorizando a Libertadores, o que eu acho certo. E o Flamengo deixa a Copa do Brasil na terceira escala, digamos assim, de prioridade na temporada, o que eu também acho certo. Vou dar um exemplo. Já me encantaram
Jorginho e Arrascaeta provavelmente não iniciarão o jogo. O Jorginho veio de uma sequência muito grande. Arrascaeta a gente sabe que tem que ter o controle de carga por conta da parte física dele. O Pedro, por estar suspenso no jogo contra o Ceará, no final de semana pelo Brasileiro, grande chance de iniciar a partida pela Copa do Brasil. O Alacian é um outro jogador que está suspenso para o jogo do Ceará. Pode iniciar também, por que não? Chegou o momento do Juninho ganhar mais minutagem, do próprio Cebolinha justificar o alto investimento que o Flamengo fez por ele. Então, torcedor, o Felipe Luiz ele está respaldado pela diretoria do Flamengo. E eu já adianto para vocês, sim, ele vai preservar alguns jogadores nesse jogo contra o Atlético Mineiro na quinta-feira pela Copa do Brasil, porque o foco do Flamengo está Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Galera, vamos lá. Samuel Lino, Carrascal. Samuel Lino chega nessa terça, como vocês já sabem. O Carrascal chega quarta-feira, como vocês já sabem, e no último vídeo esqueci de mencionar o tempo de contrato desses dois jogadores. Os dois terão um contrato de 4 anos e meio, até dezembro de 2029, segundo uma pessoa do Flamengo. Então, contratos longos para jogadores que são jovens, que o Flamengo está fazendo um alto investimento. Carrascal, 12 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais. Samuel Lino, 22 milhões de euros, pelo menos. É muito dinheiro, gente. Então, o contrato tem que ser longo, obviamente. Eu estreiei, não sei, de 5 anos, vou ser sincero, 4 anos e meio até dezembro de 2029. Não, o do Emerson Royal até dezembro de 2028, por exemplo. Então, fica aí a informação para vocês. Para finalizarmos o nosso vídeo, antes, só falar sobre uma entrevista do Léo Ortiz na Zona Mista, que eu achei sensacional. Perguntaram para ele por que ele desativou as redes sociais no Twitter, ele era um cara bem ativo. E ele falou que é para ele se defender da energia negativa, digamos assim, o que acontece nas redes sociais. Gente, entraram numa de dizer que o Léo Ortiz está gordo por conta de uma foto aleatória num treino que o ângulo, obviamente, não favoreceu e a camisa dava para perceber que estava alta por conta do vento. E aí pegaram essa foto e começaram a massacrar o Léo Ortiz, dizendo que ele está gordo, que é por isso que ele está jogando mal. E de fato ele vinha fazendo partidas abaixo daquilo que ele pode render dentro de campo. Isso é inegável. Mas dizer que ele está gordo... Gente, ele não está gordo, muito pelo contrário. Cara, as pessoas, na boa, eu não sei onde esse mundo vai parar nas redes sociais, de verdade. Eu sou um cara, eu não vou negar para vocês não, é porque eu trabalho com rede social. Porque, de fato, eu acho que eu estaria bem longe da rede social se eu não precisasse da rede social para trabalhar. E eu sou muito grato, tá? Inclusive a vocês, isso aqui é uma rede social. Eu sou muito grato. Mas a gente sabe que para trabalhar com rede social, o cara tem que ter um mental forte. Eu, no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Ele provavelmente não ganha nada com o Twitter na rede social, então ele foi diretor por conta disso. E eu acho que vocês, torcedores, revejam o que o parâmetro de vocês para uma pessoa acima do peso, ou gorda, como vocês gostam de dizer. Cara, não faz o menor sentido alguém falar isso do Léo Ortiz, e ele fez o gol da vitória e falou sobre isso na Zona Mista. Para finalizarmos, gente, não procede que Gabriel Jesus e Flamengo tenham conversas para o jogador retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. Estou dizendo isso porque tem muita gente me questionando. Eu sei que é uma não notícia, mas o negócio acabou se tornando verdade aí. Muita gente me perguntando quando até mesmo ele chegaria ao Flamengo como se ele já tivesse assinado, e não procede. Inclusive a torcida do Palmeiras ficou desesperada. Leila, acorda, o Flamengo está pegando o Gabriel Jesus, você não pode deixar isso. Mas, para a felicidade do torcedor palmeirense e para a felicidade de muitos rubro-negros, porque muitos não queriam, não procede a negociação entre o Flamengo e Gabriel Jesus. Valeu? Tamo junto. Beijo para vocês. Fui! É isso aí, nação rubro-negra, ficamos por aqui com o vídeo de hoje, trazendo as informações do Flamengo nesta terça-feira para você, atualizações de mercado do Mengão. O Mengão que teve aí o desembarque de Samuel Lino chegando ao Rio de Janeiro para ir direto para o Ninho do Urubu, se apresentar aí para o restante do elenco e para a torcida rubro-negra. O Flamengo também que segue na busca ainda por um centroavante e tem lá no centroavante da Fiorentina a sua peça principal aí para buscar, e também continua as especulações sobre Gabriel Jesus no Mengão. Deixa aí sua opinião nos comentários sobre qual jogador você preferiria para ser o reforço do Mengão
para centroavante. Não esquece também de deixar aquele like, dar uma hypada no vídeo, ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal caso ainda não for inscrito. Assim você sempre vai estar por dentro de tudo que rola aqui no canal Flamengo News e também ajudando o nosso trabalho aqui no canal. Valeu!